Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro que vocês escolheram foi o Quatil, Cello. Sim, vocês responderam a nossa enquete e escolheram o monstro do vídeo. E sabe quem foi rebaixado, Lina, para a série B? Não. Você está pronta para saber? Prepare seu coração. Não foi o Flunf. O Flunf! Sério? Mais uma vez! Gente! Fizemos Que é isso, gente? tapetão, levantamos ele para passaria no tapetão e de novo ele caiu. Mas antes da gente começar, a gente quer dar um recadinho da Yara Chat, que tá patrocinando o vídeo pra gente hoje. Sim, Yara Chat é uma inteligência artificial que fica ali plugada no seu WhatsApp. Então você não precisa entrar em nenhum site para acionar. Nem baixar um aplicativo. Não precisa baixar um app, nada. Ele já está funcionando ali direto. E o Yara Chat, ele já está integrado com o Google News para você ter as últimas novidades. Além disso, ele também tem o Falatron, que é uma engine que imita vozes de pessoas famosas. Sabe que seu amigo imitador? Nossa, isso é muito legal. Você vai ter um dele dentro do Yara Chat. E é legal pra você conseguir usar aí no seu RPG, porque você pode fazer uma voz de NPC, às vezes você não tem muita habilidade com vozes diferentes. Você escolhe lá o artista e tudo mais. Manda e falar. Pede pra ele reproduzir. Dá pra você né? finalmente jogar a Maldição de Strahd com o Strahd fazendo a voz do Silvio Santos, que eu acho que deve ser a voz canônica dele, de agora em diante. Marroi, vem cá, me dá seu sangue, oi. E outro aplicativo que tá plugado já nele é o DALL-E, que cria imagens. Então, se você tá jogando RPG, criou seu personagem, mas você, como eu, não tem talento para desenhar o seu personagem, você pode pedir para Yara Chat fazer o personagem conforme a sua descrição. Exato. E você pode criar e desenvolver sua própria metodologia de usar Yara Chat nas suas mesas de RPG. Por exemplo, se você tá mestrando e você ficou sem ideias, você pode pedir pro Yara Chat criar 4 ideias de aventura que se passam no deserto. E ele vai criar ali para você, escolhe uma delas e segue. Exato. Então, para testar o Yara Chat com vocês hoje... Hoje, na hora dos ganchos de aventura, a gente vai usar o Yara Chat para ver o que acontece. Isso aí. Mas sem mais delongas, Cello, vamos falar dos Quatil, né? Essas criaturas celestiais maravilhosas, essas serpentes aladas, cheias de plumas, brilhantes e coloridas, que coisa mais fofa, que exalam uma aura de bondade, gente do céu. Nossa senhora. Eu fiquei animada com o Quatil. Calma, Lina. Mas, assim, primeiro de tudo, a gente tem que falar da pronúncia, né? A gente fala Quatil por anos de experiência jogando RPG falando esse nome. Mas essa pronúncia tá errada, tá? E, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a pronúncia. A gente vai usar a pronúncia essa porque também é que todo mundo meio que usa, meio que todo mundo fala Quatil, mesmo estando errado. Mas a pronúncia que aparece no D&D Beyond, que eles têm o guia de pronúncia, é Quattle. Só que essa pronúncia... Mas é americana, é americanizada, né? É inglesada, né? Exato. Então também não tá certa. A pronúncia original é diferente de tudo isso. Mas a gente não vai tentar fazer essa pronúncia porque ela é bem complicada. E vamos seguir um pouquinho com a origem do Quatil. Bom, e os Quatil foram criados por um deus benevolente que já está há muito tempo esquecido. Talvez somente os próprios Quatil se lembrem desse deus. E eles foram colocados no plano material para serem sentinelas de templos ou para serem tutores de civilizações pré-históricas que estavam surgindo ali no começo do mundo. E eles talvez já tenham cumprido aí a maior parte das suas missões ou podem ter falhado, mas o que vale mesmo é que os Quatil ainda existem no plano material. Será que eles foram deixados para trás, esquecidos? Ou será que esse Deus que criou eles foi morto e por isso eles ficaram abandonados no plano material? A história dos Quatil me lembra um pouco aquelas histórias que a gente ouvia sobre japoneses que ficavam em ilhas do Pacífico ainda lutando como se a Segunda Guerra Mundial não tivesse terminado. Continuaram ali por vários anos, continuando lutando, achando que a guerra ainda estava rolando. O Quatil é meio que isso, só que do ponto de vista benevolente, né? Ele não é muito de guerra, essas coisas, né? E os Quatil são conhecidos por terem uma longevidade sobrenatural, Cello. Eles conseguem viver por eras, né? E por muitos períodos sem nenhum tipo de sustento e às vezes até sem ar. Mas isso não quer dizer que eles são imortais. Eles têm uma habilidade muito interessante de
prever a própria morte deles. Eles sabem com um século de antecedência que o fim deles está chegando. Eles só não sabem como exatamente eles vão morrer, É. mas eles sabem que vão morrer. E então, se um Quatil acha que não cumpriu a missão dele ainda, é nessa hora que ele prevê que ele vai morrer que ele procura um parceiro, né, uma parceira para se reproduzir, para que ele possa passar essa missão adiante para um Quatil novinho, entendeu? É muito fofo, gente. Dizem que esse ritual de acasalamento do Quatil é como se fosse uma dança mágica, encantada, com com uma aura maravilhosa, sabe? É. Tudo colorido assim, até que surge dessa dança mágica e bela, né? Um ovo que parece uma joia. E aí Isso. nasce o Quatilzinho novo que vai receber a missão do seu pai ou da sua mãe. E o Quatil tá desde a edição original de Dungeons and Dragons. Ele foi introduzido no suplemento Eldritch Wizardry lá de 1976. E ele está presente em todas as edições do jogo, de uma forma ou de outra. No começo, ele era apresentado várias vezes como um deus, né? Naqueles livros, o Deities and Demigods, né? Os 1980, Divindades e Semideuses. Que era esse livro de 1980 que apresentava vários deuses, inclusive deuses das mitologias humanas aqui, para serem usados em Dungeons and Dragons. E nas edições posteriores, a partir do AD&D segunda edição, ele se tornou uma criatura mesmo, divina, mas... Celestial, né? Celestial, mas uma criatura que habita o plano material e tudo mais. Bom, e agora a gente vai falar da origem mitológica do Quatil, que era reverenciado em diversas culturas da América Central, né? Ficou mais conhecido como na mitologia asteca, mas ele estava ali em diversas culturas. Como a gente falava, né? Não era Quatil, era Quetzalcoatl. É difícil falar. É o nome dessa divindade. É o nome desse dessa deus. divindade, Quetzalcoatl. né? Que representava ali o ar, o vento e o aprendizado. E ele era representado pela estrela da manhã e da tarde. Dizem que a posição dele ali no céu representava Vênus. Então, por isso, é também relacionado ao início e ao fim de ciclos. E a origem, digamos assim, da humanidade, né? Pela mitologia asteca, tá ligado ao Quetzalcoatl, porque ele e uma outra divindade que tinha a cabeça de cachorro, que era Xolotl, desceu com ele até o inferno de Mictlan, e lá, nesse inferno, eles encontraram ossos. Ele jogou sangue em cima desses esqueletos e surgiram os primeiros humanos, assim, que povoaram o mundo. Essa é uma das origens da humanidade conforme essa mitologia. Caramba, a origem da humanidade, então, veio do inferno. Mas é um ciclo, entendeu? Eu acho que todo mundo foi pro inferno e aí o Quetzalcoatl foi lá e buscou. Ah, entendi. Tipo, ninguém merecia o céu, foi todo mundo pro inferno. A minha teoria é essa, ele foi lá, buscou e aí a gente vai pro inferno de novo, vai ser um ciclo se repetindo. Ah, a gente sempre vai pro inferno. Eu acho que é isso, tá? Mas quem estuda mitologia mesoamericana aí, ou quem é teólogo, me corrija se eu estiver errado. Aqui, por favor. Muito bom. Mas vamos falar então agora da origem do Quatil em Dungeons and Dragons, falando um pouquinho de Forgotten Realms, né? Bom, a origem dos Quatil foi detalhada no livro Serpent Kingdoms, para o cenário de Forgotten Realms, lançado em 2004. Nesse livro, eles dizem que os Quatil surgiram de uma outra raça, os Saruk, e eles são descendentes de uma das 5 raças criadoras, porque no Lore de Forgotten Realms, todas as criaturas que existem começaram como 5 espécies apenas, e delas foram evoluindo. Então, tinha uma espécie que era meio reptiliana, e as criaturas reptilianas surgiram dali, como os Yuan-ti, Homem-Lagarto, Naga e por aí vai. Tinha um outro que era meio pássaro, aí dele surgiu os Aracocra, os Kenku e todos os outros bichos com pena. E por aí vai, tá? Os bichos reptilianos ali eram os Saruk, né, que deram origem, então, aos Quatil. E como é que isso aconteceu? Bom, e um grupo de Saruks governavam um império chamado Okoth, né, também conhecido como o Império do Sol Cintilante. Essa era a civilização mais antiga de Faerun, né? Só que com o passar das eras, essa civilização começou a se corromper. Começou a entrar em declínio, né? Aquela coisa. Exatamente. E aí os Saruks resolveram simplesmente abandonar, virar as costas para essa civilização aí que estava totalmente em declínio e foram viajar para os outros planos de existência. Isso, e por 1000 anos eles vagaram como nômades de plano em plano
e vivendo uma vida dura, né? Porque é uma vida bem difícil, você chegar num outro plano de existência, ter que sobreviver e de repente ser expulso de lá, luta para sobreviver e tudo mais. E talvez até por influência de alguns desses planos, de repente eles foram para planos malignos, eles acabaram sendo corrompidos e se transformaram em criaturas malignas. Mas nem todos os Saruk foram influenciados dessa forma. Exatamente. Um pequeno subgrupo dentro dessa galera aí se recusou a se entregar ao mal como seus outros irmãos. E exatamente esses Saruks que não queriam se transformar em criaturas malignas começaram a orar para uma divindade chamada Jazirian, né? Que era um fragmento da serpente do mundo. E Jazirian atendeu ao pedido desses Saruks e acabou transformando eles nos primeiros Quatil. Mas isso não caiu bem com os outros Saruks, que imediatamente atacaram os Quatil. E apesar de estarem em número bem menor, os Quatil conseguiram sobreviver, né? Eles estavam segurando a onda ali, mesmo sendo atacados por todos os lados. Só que o rumo da batalha virou quando a Jazirian mesmo começou a lutar com um outro deus, um deus maligno, parte da mesma serpente do mundo. Rapidinho para explicar o que é a serpente do mundo. Imagine como você tivesse um panteão de deuses que todos juntos formassem uma única entidade. E essa entidade é a serpente do mundo. E ela tem dentro dela divindades bondosas e divindades malignas. Ou seja, a serpente tem um lado bondoso e um lado maligno. Tá? Jazirian, por exemplo, era um fragmento bondoso. Tá? Mas os outros Saruks estavam pedindo também ajuda para os deuses malignos, para ajudarem eles a derrotarem os Quatil. E tinha o Merchalk. E entre esses deuses malignos estava Merchalk, exatamente. E o Merchalk, então, lutou no X1 contra a Jazirian. E o Merchalk, então, matou a deusa que transformou eles em Quatil, né? Então a Jazirian morreu e com a morte dessa deusa, os Quatil ficaram meio que sem poder, né? Sem uma guia, né? Então eles tiveram que fugir para o plano material. E eles se esconderam ali por um tempo em lugares selvagens, né, com muitas florestas e tudo mais, e passaram muito tempo por lá. Bom, e nessa, né, alguns Quatil foram para uma região chamada Mástica, que parece, né, essa região de Toril parece muito com a região ali, com as regiões da América Central. Aquelas florestas, ali, né? As florestas astecas e tudo mais, né? E também alguns outros Quatil foram para a região de Chult, né, caçar o quê? O Antis. Por quê? Porque os Antis também eram uma espécie, né, de Saruks antigamente, que foram transformados. Foram criados por esses Saruks malignos, né? Exato. O que Mástica e Chult têm em comum? São selvas tropicais, entendeu? É onde você encontra hoje em dia, talvez, né? Um Quatil. Se você der sorte. Porque eles não gostam de aparecer. Que eles são bem, né, arredios. Se der sorte, é onde você encontraria um Quatil. E agora a gente vai falar um pouquinho da origem do Quatil em Eberron. Ah, sim, porque o Quatil é uma criatura muito importante nesse cenário de campanha, né? E isso porque tá ligado ao mito dos dragões progenitores, né? Que é Síberis, Eberron e Kyber. Sim, a história de Eberron, resumindo muito rapidamente, é que existiam 3 dragões celestiais, né? Que criaram o plano material, né? Só que um deles, o Kyber, quis pegar tudo pra ele, né? Certinho. E ele atacou Síberis e destroçou Síberis, né? Síberis foi destroçado, virou migalhas, né? Pedaços, tá? Nisso, Eberron, que era o terceiro nessa história, entrou em conflito, né, com Kyber, mas não conseguiu matar o Kyber. Mas Sim, aprisionar na sua cauda. conseguiu prendê-lo em sua cauda. Então, isso formou o mundo. Então, como é que é? O planeta, né, em Eberron é o dragão Eberron, que exato. aprisionou o Kyber. Então, o Kyber, ele é os subterrâneos do mundo de Eberron. Exato. E o que é Síberis? Síberis é um anel, né, igual de Saturno. Volta de Eberron, que Isso. seria a magia, né? Isso, que seria a Onde tem fonte da toda magia. A fonte de magia de Eberron é lá. Exatamente. E em Eberron, os Quatil seriam criaturas criadas a partir do sangue derramado de Síberis. Mas o Kyber, ele, apesar de aprisionado, ele ainda tramava em subir, né, da superfície e retomar, né, e destruir tudo. Exatamente. Aí ele começou a criar o quê? Demônios e Rakshasas, Sim. para eles dominarem Eberron. E os mais poderosos desses demônios Rakshasas ficaram conhecidos como Overlords. E esses comandavam tropas e hordas, né, de demônios menores
e conseguiram dominar o mundo todo. E por um longo período de tempo, né? Exatamente. E nesse período os Quatil ficaram amedrontados, né? Porque eles já sabiam já de tudo que Kyber era capaz e acabaram se escondendo. Isso. Só 1 milhão de anos depois foram que dragões encontraram os Quatil escondidinhos ali. E eles falaram assim, olha, se a gente se unir, a gente consegue derrotar, né? Ou pelo menos consegue tentar alguma coisa para recuperar o mundo. Então foi feita uma coalizão entre os Quatil e dragões contra os demônios, os Overlords de Kyber, né? Numa grande batalha. Só que um profeta Quatil chamado Res-Khalipa viu que mesmo com essa aliança eles não iam conseguir derrotar os Overlords, né? E ele pensou que teria uma forma que seria um sacrifício da imortalidade dos Quatil, né? Juntos sacrificando ali, criando uma energia mágica chamada Chama Prateada, que seria capaz de banir todos os demônios e rakshasas de Eberron, né? E ali foi feito o sacrifício dos Quatil, Cello. Sim, eles então passaram a ser criaturas praticamente extintas, né? Porque eles eram divinos, imortais, deram a imortalidade deles para isso, então viraram criaturas mais comuns e só alguns, pouquíssimos, ficaram ainda em Eberron ali, depois que rolou, né, essa expurga, né, essa expulsão dos demônios. E o sacrifício deles, né? Só que aí, esses que ficaram ainda, eles sabiam que os demônios um dia iam tentar retornar, porque é a natureza dessas coisas, né? Então eles passaram a ensinar e dar mensagens proféticas para heróis e treinar algumas outras espécies a lutar contra esses demônios. E um caso notável é de uma paladina que recebeu a visão, né, de um Quatil, né, uma visão profética, dizendo que ia surgir uma grande chama sinistra e dela iam surgir novos demônios comandados por um Overlord terrível. E essa paladina era a Tira Miron, né? E ela ali juntou diversos guerreiros para lutar contra esses Overlords, mas ela também percebeu que a luta ia ser muito difícil e ela resolveu também se sacrificar e ela ficou conhecida como a voz da chama prateada, Thiago. Sim, dizem que ela não morreu, ela só mudou de forma, ela se transformou em energia, digamos assim. Exato. E a chama prateada acabou virando um culto, uma religião, né? Exato. E a personagem da Lina do Maldição de Strahd Sim, era uma devota. paladina devota da chama prateada, que foi, né, capturada de Eberron para Ravenloft. Aí, ó. Exatamente. Tá vendo? Vocês podem fazer tudo. Então vamos dar uma olhadinha na ficha da criatura, né, do Quatil em Dungeons & Dragons 5ª edição. Bom, ele é um celestial, né, de tamanho médio, né, com nível de desafio 4, Cello. Nerfaram da 3ª edição para 5ª edição. Na 3ª edição ele era mais poderoso. Mas eu acho legal ele ser um celestial de nível de desafio 4. Não. Porque normalmente, se você quer ter alguma história que tem a ver com celestiais, você tem que esperar o grupo chegar lá no 10º nível para pôr um anjo na história. Aqui com o nível 4 dá para você colocar um Quatil mais cedo na campanha, fica mais legal. E a criatura tem classe de armadura 19 e cerca de 97 pontos de vida, tá? Pode não, é bom. Pode não parecer muito, mas ela é simplesmente imune a qualquer ataque físico de armas que não sejam mágicas. Então, basicamente você consegue ferir um Quatil com armas mágicas ou com feitiços, né? Com magia. Exatamente. E os Quatil têm visão verdadeira também de alcance de 36 metros, né? Isso significa que eles conseguem ver criaturas que estejam invisíveis. Podem ver no escuro mágico ou não mágico. Ou normal. Conseguem ver se a pessoa é metamorfo ou não. Consegue ver se alguém está sob efeito de uma magia que mudou a aparência dela, ou uma ilusão, ele simplesmente sabe que é uma ilusão, você não vai me enganar. E também pode ver até coisas que estão escondidas no plano etéreo. Então é muito difícil você passar escondido por um Quatil, né? Bom, e o Quatil pode falar qualquer idioma e tem uma telepatia de até 36 metros, o que é muito bom. E uma coisa interessante é que a criatura magicamente não pode mentir. Ele não consegue. Não consegue mentir. É igual o anjo tem isso também, Mas né? eles conseguem, assim, também não
necessariamente responder, eles né? conseguem, eles podem ser meio evasivos nas respostas e tal. Ou se pode falar de uma forma enigmática, né? Dar uma resposta meio enigmática para uma pergunta capciosa ali, dar uma respostinha. Bom, e como a gente já sabe, eles são criaturas altamente mágicas que conseguem soltar magias, né? Então, Principalmente magias divinas, né? Exato, eles vão conseguir abençoar uma pessoa, curar ferimentos, né? Tem a restauração maior, né? E tudo mais. Mas uma das magias mais interessantes que a criatura tem, e que tem tudo a ver com ela, é uma magia de 5º ciclo, que chama Sonho. E essa magia, que acho que nunca vi nenhum jogador pegar, porque ela é uma magia pra NPC mesmo. É muito legal essa magia. É uma magia que você pode se comunicar através dos sonhos. A criatura pode passar uma mensagem e falar num sonho agradável, um sonho bom. E dar uma profecia para ela cumprir, que tem tudo a ver com o Quatil, Exato, né? Só que essa magia tem um bug, não sei se é bug ou se foi pensado, que eu acho que ninguém ainda explorou. Ele tem uma outra função, que você faz um pesadelo. E a pessoa, quando sofre um pesadelo, a parada fica mais sinistra, porque ela não consegue, além dela tomar dano psíquico, ela não consegue se recuperar como você recupera com um descanso longo. Isso basicamente é uma contagem regressiva para você em 6 dias matar qualquer personagem que exista no mundo, em qualquer lugar. Porque se você não dorme, você ganha um ponto de exaustão. Se você juntar 6 pontos de exaustão, o personagem morre. Mas o Quatil não é maligno. Não é. Só tô dando uma ideia pro... Não é maligno, gente. O Quatil não faria isso. Não, mas o Strahd faria, por exemplo. Fica a dica. Não conta esses bugs. Não conta esses bugs. Mas será que não dá pra recuperar a exaustão de outra forma? Restauração maior, essas coisas. Vai ter, mas vai ter custo, vai ter gastos. Bom, e o Quatil tem a sua mente blindada, o que significa que não adianta você querer soltar evidência, né? Ou tentar ler os seus pensamentos. Espionar magicamente, tentar ver as suas intenções, né? Ou saber onde um Quatil tá escondido, porque você não vai conseguir. Ele é completamente imune a esse tipo de magia. Muito louco isso. O que faz ele ser ainda mais difícil de ser encontrado, né? Exato, e faz sentido também, porque eles são reclusos, eles não gostam de ficar aparecendo, né? Então faz sentido pra eles. Outra habilidade que eles têm que é muito interessante é a de metamorfose, né? A mudança de forma deles, eles podem se transformar em qualquer humanoide ou fera que tenha nível de desafio igual deles ou menor, ou seja, nível de desafio 4 ou menos. Eles podem virar qualquer animal ou um humanoide X. Todas as suas características mentais se mantêm, como com as de Quatil, né? E eles só ficam com as características físicas, né? Os ataques, né, da criatura. Que ele se transformou, exato. E isso aí também ajuda você a criar plots em que você coloca um Quatil em forma humana para ajudar o grupo. E tem uma aventura recente de Dungeons & Dragons 5ª edição em que aparece um guia, né, ou uma guia na floresta para ajudar o grupo, que é um Quatil disfarçado. Eu não vou falar quem é esse NPC e qual é essa aventura para não dar spoiler, mas é uma aventura que se passa numa selva, então já fica a dica aí, fica de olho. Não conta! Spoilers leves. Bom, e eles têm ataques físicos, apesar de não gostarem, né, de atacar, e são considerados como armas mágicas. Sim, a mordida de um Quatil tem uma espécie de veneno que bota qualquer um ali pra dormir, né? Se a pessoa que for mordida por um Quatil falhar numa salvaguarda de Constituição, dificuldade 13, ela desmaia por 24 horas. Um soninho gostoso, dá um soninho gostoso ali. A pessoa pode ser acordada por outro. Se você sacudir a pessoa que tá dormindo, ela acorda, porque não é tipo desmaiada, é um soninho mesmo. Então se você dá um tapinha na cara, jogar uma água, a pessoa acorda, né? Mas a pessoa que tem que fazer isso tem que gastar uma ação. Então em combate é um uso bem tático, assim, dessa habilidade. E outra habilidade que ela tem em combate é igual aquelas serpentes grandes de boia, tem de enrolar a sua vítima com a cauda e prender ela lá, esmagando ela, causando dano, né, de esmagamento e parando o movimento dela ali. Agora eu pensei, ela tem essa habilidade, né, de enrolar, mas ela também tem asas. Será que ela não pode se enrolar numa pessoa, voar e soltar lá de cima? Lá de cima, como, né, Mestre Cello costuma fazer com personagens. Recomendo. Não. Bom, agora finalmente chegou o momento dos ganchos de aventura e hoje os ganchos não vão ser feitos nem por mim, nem pelo Cello, e sim pelo Yara Chat. Bom, vamos lá, a gente já tá com o notebook aqui. Estamos conectados aqui no Yara Chat pelo WhatsApp e eu vou escrever aqui um pedido para ela. Crie 4 ideias de aventuras de RPG envolvendo a criatura conhecida como Quatil. Esta foi a pergunta. Dá enter aí, Cello. Vamos ver o que ela fala. Bom, chegou a resposta aqui. Então, ela criou 4 ideias de aventura aqui para vocês. A primeira eu vou ler, tá?
E a gente pode expandir aqui conversando. Tá. A primeira é, em uma terra distante, os jogadores descobrem que um templo dedicado a um culto de um Quatil foi invadido por um grupo de bandidos. Eles precisam encontrar o templo, lutar contra os invasores e proteger a criatura sagrada que reside no topo da pirâmide. O que eu achei bem interessante é que o templo do Quatil foi invadido por bandidos. E você tinha lembrado que quando um Quatil, né, quando eles se reproduzem, Exato. nasce um ovinho que parece uma joia. Então talvez os bandidos nem saibam que aquilo lá é uma criatura divina. Eles estão lá para roubar essa gema mágica, né? E então talvez seja até mais interessante os bandidos serem o grupo de aventureiros. Porque todo mundo ali tá atrás de riquezas, né? O grupo de aventureiros vai até lá, rouba uma joia, achando que eles vão ficar ricos e cultistas, né, tipo, sei lá, pessoas daquelas civilizações que os Quatils eles eram tutores e tudo mais, eles vão pra tentar capturar, matar o grupo, pra retornar o ovinho pro lugar sagrado deles. Porque precisa, gente. Na realidade, o grupo não sabe que é maldoso, mas tá sendo. Tá sendo mal. E nada melhor que o grupo fazer uma cagada dessa e estragar o juramento sagrado. Contra o grupo nesse caso. Já deu um belo gancho de aventura e eu quero jogar essa aventura. Ai, é muito bom. Vamos pra segunda ideia aqui. Vamos lá. Em uma floresta densa, os jogadores encontram uma tribo de Quatil que precisam de ajuda para lidar com uma ameaça externa. Uma força maligna está perturbando o equilíbrio da natureza nas proximidades. E os Quatil precisam encontrar um meio de impedir sua expansão e derrotar seus líderes. Usando essa ideia, eu imagino uma batalha interessante entre o Yuan-ti, que seriam essas forças malignas vindo dos Saruks malignos, contra um grupo bem pequeno de Quatils que estavam ali já velhinhos, já querendo aposentar, que estão em minoria. E né? começam a mandar via sonho mensagens Venham para aqui. um grupo de jogadores. De aventureiros, né? Os jogadores, se receberem mensagem, vai no médico. Vai ver isso aí. Para um grupo de aventureiros, porque aqui tá falando jogadores toda hora no texto. Para um grupo de aventureiros, né? Ir lá e lutar contra esses Yuan-ti. Exatamente, ó que legal. Vamos ver a terceira ideia, terceiro gancho. Terceiro gancho. Pra sempre vou usar isso aqui. É muito bom, hein? Muito bom. Em uma grande cidade, um príncipe local contrata os jogadores para escoltar um ovo de Quatil até sua cidade natal no meio da selva. Ó, levar de volta. É a continuação. Ele já deu a continuação da primeira aventura. A jornada é repleta de perigos, incluindo assassinos contratados pelo inimigo do príncipe. Cara, isso é muito legal porque dá pra fazer, assim, o primeiro grupo de aventureiros foi lá e roubou. E você pode ter uma mesa com outros jogadores. Tem uma galera que tem essa coisa de mundo vivo, de mundo vivo e tal. Então, Exato. você pode ter um segundo grupo de jogadores jogando uma outra mesa que, na verdade, estão tentando desfazer a cagada do primeiro grupo. Então, eles têm que levar o ovo tá na cidade, eles têm que levar o ovo de volta pro templo. Só que aí tem mercadores querendo roubar o ovo, mandando assassinos matarem eles, porque esse ovo vale uma fortuna, né? Tem o príncipe só é o único que sabe, né? O príncipe da cidade sabe, ó, esse ovo aqui é bad news, levem de volta, pelo amor de Deus. Ó que legal, já temos a continuação da aventura. Muito bom. Vamos pro último gancho de aventura aqui. Em um reino distante, os jogadores são recrutados por uma ordem de monges para ajudá-los a recuperar um artefato raro guardado por um poderoso Quatil em uma caverna remota. A criatura não vai entregar o objeto facilmente e os jogadores terão que convencê-lo a fazê-lo ou enfrentar suas habilidades mágicas e ataques ferrenhos. Gostei. Isso aqui é legal que tem a ver com o que a gente falou no começo, que o Quatil era guardião de templos antigos e segredos. Então tem algum, sei lá, um pergaminho mágico, alguma coisa muito poderosa guardada nesse templo que essa pessoa quer. Esse templo, porém, tem uma sentinela lá, que é o Quatil. Como que o grupo vai abordar essa situação? Será que eles vão tentar convencer o Quatil que eles são merecedores daquilo? Porque aquele Quatil é o guardião daquele objeto. O Quatil pode até deixar eles levarem o item, se o Quatil falar pra eles o seguinte: a responsabilidade da missão que foi passada pra mim vai ser de vocês. Vai ser agora de vocês. Ele tem que ter muita certeza ou ter uma premonição ou saber de alguma profecia, porque um Quatil dificilmente vai largar a sua missão. Muito difícil. Ou é uma porradaria que o grupo vai ter que sair na mão com o Quatil mesmo, que eu acho massa também. Muito bom. Olha aí.
Yara Chat ajudando a gente aqui a criar os ganchos de aventura. Então, Exatamente. links na descrição para você que quer experimentar aqui direto do seu WhatsApp aí, várias opções aqui interessantes pro Yara Chat. Então, entre no nosso link lá que você dá uma força pra gente também, né? E se você contratar um plano premium usando o nosso link, a gente vai ganhar uma moralzinha ali e o pessoal vai saber do nosso alcance aí, que é bem interessante. Eu achei bem legal, viu, Cello? Bom, é isso aí, pessoal. E agora lembre-se que já tá aberta a votação pro próximo monstro aqui da série Monstros de D&D. E a partir desse mês, a votação é exclusiva para os apoiadores. E a boa notícia é que você já pode ser um dragão de bronze, que é o primeiro nível ali dos apoiadores, por apenas um cafezinho por mês, R$ 2,99. Você já apoia a gente demais, pra gente é muito importante. E aí você pode ajudar a gente a escolher os assuntos que a gente fala aqui na série de monstros, na série de ícones e em outras séries também que a gente abre enquete pro pessoal participar. Exatamente, e vocês vão estar ajudando a gente a continuar com o canal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau! E um agradecimento especial para os Dragões de Platina, Flávio Juno Silva, Paulo Cota, Antônio Henrique, Renato Pascon, Marcelo Pinaza, Henriquim e o mais novo dragão da revoada, o Stefferson Igo. Valeu, pessoal!